Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, eu venho aqui trazer os palpites de sabadão para vocês. Um sabadão bem movimentado, 16 jogos, tá? Sabadão, 16 jogos bem analisados para vocês. Como sempre, nesse sabadão 2 de agosto, né? 2 do 9, 2 de agosto, segundo dia do mês, vamos ter o Brasileirão Série A, vamos ter a Premier League, vamos ter a Bundesliga, o campeonato alemão, vamos ter o campeonato italiano, a Ligue 1, campeonato francês, a La Liga, o campeonato espanhol, Série B do Brasil e o campeonato português, tá? Nesse sabadão bem movimentado, como costuma ser todos os sábados e todos os domingos. Vocês sabem aqui que fim de semana a gente coloca, como todo dia, diariamente, o bilhete pronto, mas também no sábado e no domingo colocamos também o bilhete pronto, como eu falei, e a zebra, né? Vamos ter hoje aí bilhete de zebra também para agregar mais. Vamos trazer os nossos palpites, os nossos resultados, perdão, da quinta-feira, né? Ontem, quinta-feira, tivemos aí 5 jogos, 5 acertos, novamente 100%, né? Tivemos Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Série B e o Campeonato Chileno, né? 5 jogos, 5 acertos no dia de ontem, no dia 31 do 8, no dia de quinta-feira. Já deixando para você meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, de onde você estiver assistindo e o horário que você também estiver me assistindo. Falar com vocês também que, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comente, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar e vamos se inscrever. É muito importante para o nosso trabalho. Começando aí direto ao ponto, tem muitos jogos para a gente falar, com resultados do dia, resultados de ontem, quinta-feira, os resultados do dia, como eu falei a princípio, 5 jogos, 5 acertos, começando com Libertadores da América, Olímpia e Fluminense. Para o Olímpia e Fluminense colocamos o mais de 1,5, o caso fora, o jogo foi 3-1 para o Fluminense, confirmando o nosso mais de 1,5, confirmando o nosso caso fora. Fluminense ganhou de 3-1 aí, passando para a próxima fase, né? Vai pegar aí o Internacional na próxima fase da Libertadores. Fluminense ganhou o primeiro jogo, se não me falha a memória, de 1-0 o primeiro jogo. Foi 1-0, acho que foi 1-0, 2-0, se não me engano, foi alguma coisa. 1-0 foi o primeiro jogo, eu não lembro. Ou foi 1-0 ou foi 2-0 e ganhou ontem de 3-1, então o agregado aí ficou entre 4-1 e 5-1, né? Eu vi o agregado do jogo, todos os dois jogos, ficou entre 4-1 e 5-1. Eu falei aqui que o Fluminense passaria do Olímpio com tranquilidade, e realmente passou com tranquilidade, mais até fora de casa do que dentro de casa, jogou até bem melhor lá, jogou até bem melhor fora de casa, no caso no campo do Olímpio. Então eu falei que o Fluminense tinha tudo para passar bem, né? O Olímpio era um time muito fraco, muito abaixo, só tinha jogada de bola alta, né? Jogada de escanteio e bola alta, que era um time muito limitado e que o Fluminense passaria tranquilamente. Foi o que aconteceu, né? Realmente aí só o time de regatas do Flamengo para ser eliminado por um time desse aí, do Olímpia, com todo respeito ao Olímpia, mas é um time muito limitado, não tem comparação. O outro jogo é Copa Sul-Americana, de Fortaleza e América. Para Fortaleza e América colocamos mais de 1,5 e o caso fora. O jogo foi 2-1 para o Fortaleza, que já tinha ganhado o primeiro jogo, confirmando nosso mais de 1,5, confirmando nosso caso fora. Fortaleza aí classificar também próximo adversário do Corinthians, né? Se não me engano, Fortaleza pega o Corinthians. Agora, ainda na Sul-Americana, São Paulo e LDU, para esse jogo, 2 opções, colocamos o casa para vencer e o mais de 1,5. O jogo foi 1-0 para o São Paulo. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o LDU. O São Paulo ganhou de 1-0, no agregado ficou 2-2. O jogo foi para pênaltis, né? No caso, 1-0 confirmou o nosso casa para vencer. Colocamos casa para vencer mais de 1,5, confirmou o nosso casa para vencer. Foi 1-0 para o São Paulo, como eu falei. O jogo ficou 2-2 no agregado e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o São Paulo aí perdeu para os pênaltis. São Paulo que vem jogando muito bem, é um time que vem muito dentro de casa, uma mandada muito forte, vem jogando muito bem. Um Dorival Júnior, um técnico muito bom, mas porém o São Paulo às vezes tem que deixar a soberba de lado. Acho que o São Paulo às vezes peca um pouco na soberba, né? O São Paulo que vai enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil, vai ser São Paulo e Flamengo, né? Acho que todo mundo já sabe, na final da Copa do Brasil, agora em setembro, né? Então eu vejo algumas soberbas de jogadores do São Paulo, já dando como campeão da Copa do Brasil. É verdade, o Flamengo não está jogando absolutamente nada, né? O Flamengo está um time horrível, que se vê jogar muito mal, muito abaixo. Mas eu acho que isso aí, quando o jogador que é um profissional, isso é coisa de torcida, né? Torcida fala, já ganhou, tudo bem.
Mas quando um ex-jogador, quando um jogador comemora o título antes, contra um adversário que mesmo o Flamengo esteja muito mal, tem que ser criticado, mas quando você comemora o título antes, um profissional como um jogador ou um ex-jogador, isso aí pode servir de motivação para o adversário e todos os times merecem, vamos dizer assim, entre eles merecem respeito, né? Então acho que você, mesmo um time estando muito mal, sendo chacota, os profissionais como jogadores, não é torcida é normal, os profissionais que são jogadores, não é legal contar a vitória de jeito que já ganhou ou que já está ganho, porque isso aí é errado. Um time menor que seja, você tem que respeitar ele entre as 4 linhas, né? Então ficou de exemplo aí para o São Paulo, que era muito favorito nesse jogo e acabou perdendo nos pênaltis. Então eu acho que futebol é no campo, não falando, né? Mas está jogando muito bem, só tem que não ter menos soberba, né? Na Série B ontem, Juventude e Chapecoense, para esse jogo 2 opções, a primeira o menos de 2,5 e a outra casou fora, 0-0 o jogo, confirmando o menos de 2,5, confirmando o casou fora, foi o nosso outro acerto. No chileno, União Espanhola, Universidade Católica, para esse jogo 2 opções, a primeira casou fora, a segunda mais de 1,5, o jogo foi 2-2, confirmando o nosso mais de 1,5, nossa segunda opção. Mudando aí de chave, vamos diretão para o nosso palpite do sábado. Começando com o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo. Para Botafogo e Flamengo, vamos ter 3 opções. Esse clássico Botafogo e Flamengo, mais de 1,5, caso ou fora, e ambas marcam assim, né? Primeiro mais de 1,5, segundo, caso ou fora, um dos dois para ser vencedores. E o terceiro, ambas marcam assim, placar exato e mais arriscado, 2-2, acredito no empate no jogo movimentado. Esse jogo que é das 9 horas da noite amanhã, às 21 horas, mais de 1,5, primeira opção, caso ou fora, um dos dois para sair vencedores, né? Que estou respeitando o clássico, né? Por colocar caso ou fora, mas na minha opinião o Botafogo tem favoritismo nesse jogo, né? Tem sim favoritismo nesse jogo, mas por ser um clássico, vamos colocar o caso ou fora como segunda opção e terceira opção, ambas marcam sim. Placar exato e mais arriscado, 2-2 para Botafogo e Flamengo, um grande jogo de amanhã. O outro jogo no Brasileiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Por esse jogo, 2 opções, a primeira o menos de 3,5, a segunda caso fora, placar exato e mais arriscado, 2-1. Ainda no Brasileiro, Goiás Internacional, mais 2 opções, a primeira o menos de 3,5 novamente, a segunda caso fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. Agora na Premier League, Manchester City e Fulham. Para esse jogo, 2 opções, a primeira mais de 2,5 e a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1 City. Ainda no Premier League, Chelsea e Nottingham, mais 2 opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-0 Chelsea. Ainda na Premier League, Burnley e Tottenham, mais 2 opções para esse jogo, a primeira mais de 1,5, a segunda empate fora para o Tottenham, placar exato e mais arriscado, 2-1 Tottenham. Na Bundesliga agora, campeonato alemão, Mönchengladbach e Bayern de Munique, mais 2 opções para esse confronto, a primeira mais de 2,5, a segunda fora para vencer, Bayern para vencer, placar exato e mais arriscado, 4-2 Bayern. Ainda no alemão, Leverkusen e Darmstadt, para esse jogo 2 opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1 Leverkusen. Ainda na Bundesliga, Hoffenheim e Wolfsburgo, mais 2 opções para esse confronto, a primeira caso fora, a segunda mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 2-1 Hoffenheim. Agora no campeonato italiano, Série A, Napoli e Lazio, um clássico aí, a Itália, 2 opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-1 Napoli. Ainda no italiano, Atalanta e Monza, para Atalanta e Monza, 2 opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa com empate, placar exato e mais arriscado, 2-2. No campeonato francês, amanhã, Mônaco e Lens, para esse jogo 2 opções, novamente a primeira mais de 1,5, a segunda casa com empate para o Mônaco, placar exato e mais arriscado, 2-0. No Campeonato Espanhol, La Liga, Real Madrid e Getafe, para Real Madrid e Getafe, primeira opção, casa para vencer para o Real Madrid, segunda opção, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 3-1 Real Madrid. Série B do Brasil, amanhã 2 jogos, o primeiro é Avaí e Atlético Goianiense, para Avaí e Atlético Goianiense, 2 opções, a primeira menos de 3,5, a segunda caso fora, placar exato e mais arriscado, 1-0 Avaí. Ainda na Série B, Guarani e Ponte Preta, para Guarani e Ponte Preta, 2 opções, a primeira menos de 2,5, a segunda caso fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. O último jogo do dia no Campeonato Português, Benfica e Vitória, 2 opções, a primeira mais de 2,5, a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-0 Benfica. Esses foram nossos jogos aí do sábado. Trouxemos nossos resultados da quinta, trouxemos os nossos jogos
do sábado, né? Aí 16 jogos para vocês no dia de sábado, bem analisados. Nossos resultados de quinta-feira, 5 jogos, 5 acertos, tá? Desejo a você um bom final de semana. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com o nosso bilhete pronto e com o nosso bilhete de zebra. Até a próxima.